Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Ontem, domingo, ocorreu manifestações no Brasil todo, manifestações da esquerda, pedindo principalmente que não ocorresse ou acontecesse a anistia aos presos da situação, ocorrida no dia 8 de janeiro. Pois bem, para ser muito sincero, eu não gosto de tratar de assuntos que entram no âmbito político. Eu acho que nem sempre esse é o melhor tema para tratarmos nesse canal, que é justamente para esclarecer a respeito da doutrina católica. Porém, ontem eu recebi inúmeros vídeos, que são o mesmo vídeo, obviamente, mas que me levaram a refletir, que são o caso do cardeal de Manaus, o Leonard Steiner, e também do bispo Dom Vicente Ferreira, se eu não estou enganado, ele é bispo de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Pois bem, eles compartilharam vídeos em que eles dão coro, dão voz à palavra sem anistia. Ou seja, eles, como bispo católicos, pedem que não tenhamos anistia a esses presos políticos. E o que é anistia? Anistia é o perdão. Agora, analisando bem, segundo a doutrina católica, como que dois bispos, um que já é cardeal, fazem coro a o não perdão, sendo que eles são sacerdotes que a qualquer pecador arrependido que procurem eles no sacramento da confissão, aqui eles não estão para julgar se há um arrependimento ou não. Se um católico procura um sacerdote dizendo que está arrependido, qualquer tipo de pecado que seja um assassinato, o padre, segundo uma ordem de Cristo, perdoai os pecados em meu nome, ele, em nome da igreja, em nome de Cristo, ele tem que dar o perdão. Ele tem que dar o perdão. Agora, como que dois bispos fazem coro a não perdoar, tendo em vista que existem mães, idosos, que têm uma desproporcionalidade gigantesca do que ocorreu com a pena que receberam. Nós precisamos ser justos. Passar batom, uma mãe que passa batom em uma estátua, ela não pode ter a mesma pena de uma pessoa que fez crimes que são realmente graves, que atentam contra a vida de uma pessoa e que ceifam a vida de uma pessoa.
Mas vamos colocar então o que publicou o cardeal Steiner e Dom Vicente Ferreira. Primeiro, Steiner. O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, está junto das manifestações deste fim de semana. Nós desejamos nos manifestar também contra a PEC da blindagem. E nós queremos nos manifestar sempre a favor da democracia, por isso contra a anistia. Nós queremos nos manifestar para que o nosso Brasil seja cada vez mais um Brasil justo, um Brasil fraterno, um Brasil que saiba cuidar dos seus filhos e de suas filhas. Pois bem, pergunto eu agora, se aquela mãe que escreveu de batom lá na estátua fala, eu sou católica, eu quero me confessar com o cardeal Leonardo Steiner. Ela chega lá e fala assim, olha, eu estou arrependida de ter passado o batom na estátua lá, né? Então, eu quero confessar este pecado ao senhor cardeal. Daí o cardeal vai olhar e falar assim, sem anistia, eu não te dou perdão. Ele pode fazer isso? Porque aqui nós estamos tratando do perdão. A palavra de Deus, ela é clara. Ela fala, dai roupa àquele que está nu, dai de comer àquele que tem fome, visitai os presos. Ou seja, nós temos uma grande contradição nessa questão. Vamos colocar também o que publicou Dom Vicente nas suas redes. Vamos colocar. Sem anistia. Sem anistia. Porque foi essa lei da anistia, um país que escolheu a sua memória com uma lei como aquela que a gente teve antigamente, é por causa daquela lei que a gente teve Bolsonaro. E isso não pode acontecer nunca mais. Eu hoje acordei com vontade só de vir aqui, só para dizer coisa boa. Fiquei com preguiça de falar desse congresso, fiquei com preguiça de falar de lei de desmatamento, de lei de bandidagem, de lei dessas coisas todas horríveis. Eu fiquei com vontade só de falar do momento extraordinário pelo qual passa a democracia brasileira. Bem, eu acho que já é suficiente. Ele também colocou aquela música do Geraldo Vandré, né? E colocou uma publicação também sem anistia, vou mostrar para vocês aqui. A questão aqui que eu quero levantar e refletir é que, nesse caso, qual é o papel da igreja? Perdoar todo aquele que se arrepende ou, vamos dizer assim, punir, julgar e punir, porque sabemos que o julgamento compete a Deus, ao pecador arrependido, compete aos sacerdotes dar o perdão. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que foram lá no 8 de janeiro, que se elas soubessem que
teriam penas grandiosas, maiores até que de pessoas que ceifam a vida de outras no país, eles não teriam feito essa manifestação, né? Certamente eles tinham motivos, mas se soubessem o futuro, provavelmente não o fariam novamente, justamente porque há uma desproporção nesse caso. Mas eu, como católico, eu preciso aqui tratar desse assunto, porque nós estamos falando de cardeal, de bispo. Também tem padres aí que defendem, que nós vimos já nas redes sociais. Mas quando é dois bispos, quando são dois bispos, aí muda completamente de figura a situação. E daí nós precisamos meditar. Será que pode-se realmente aplicar aquela palavra de dar perdão aos cativos, ou isto só vale quando esses cativos têm a mesma ideologia política do bispo? Do bispo. Simples. Será que se fosse ao contrário, que se fossem pessoas da esquerda que tivessem ido se manifestar, será que viria essas palavras, ou nós teríamos ali a igreja sempre foi favorável ao perdão, então precisa se dar esse perdão? Como que seria a versão? Nós precisamos, tem coisas que a gente precisa pensar e analisar. Aquele que não pensa, que não reflete, ele muitas vezes ele dá com os burros na água. Sim. Até por isso que o padre, quando ele estuda para ser padre, ele faz a filosofia e depois ele faz a teologia. Então, primeiro ele aprende a pensar e depois ele aprende todo o ensinamento referente a Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma clara contradição com a própria doutrina da igreja quando se fala e se coloca o arrependimento. Neste caso, nós temos dois bispos que se posicionaram contra um perdão. O perdão. Então, ele tem condições que ele pode ser dado, ou se dá o perdão integralmente àqueles que estão arrependidos e que procuram e buscam, ou não se dá o perdão. Precisamos colocar, não, existem condições em que o perdão não pode ser dado. Eu acho que vale muito a pena essa reflexão, porque o cardeal Steiner e Dom Vicente Ferreira, eles aqui claramente têm posições contrárias ao ensinamento da igreja. Que Deus nos abençoe na defesa da fé, da Santa Igreja Católica. Salve Maria e que viva Cristo Rei.